Olá, meu nome é Sabrina, eu sou estudante de mestrado do Programa de Ciência e Tecnologia de Alimentos da Universidade Federal de Viçosa e hoje eu irei mostrar a apresentação e o uso do software MOD da disciplina de Planejamentos Experimentais. O artigo que eu irei apresentar tem como título Filmes compostos por quitosana reforçado com nanocelulose afetados pelo carregamento de nanofiller e conteúdo plastificante. É um artigo do ano de 2010, citado atualmente 207 vezes. É um artigo desenvolvido por pesquisadores brasileiros da Embrapa do Ceará, com parceria com a Embrapa de São Paulo e com os Estados Unidos. Lembrando que a revista em que ele foi publicado é uma revista de alto impacto na área de alimentos, é uma revista A2 e possuindo um fator de impacto de 2,08. Bom, a quitosana é um biopolímero obtido a partir de resíduos de mariscos que podem ser empregados para elaborar filmes ou revestimentos comestíveis para melhorar a vida útil dos produtos alimentícios. Ela forma filmes limpos, resistentes, flexíveis, com boa barreira de oxigênio. Então, esse estudo foi conduzido com o objetivo de avaliar o efeito de diferentes concentrações de nanofibras de celulose e glicerol nas propriedades elásticas, permeabilidade do vapor de água e temperatura de transição vítrea de filmes comestíveis de quitosana. E assim, estabelecer uma formulação ideal, ou seja, a formulação que forneça as melhores combinações possíveis de propriedades relacionadas ao desempenho do material como embalagem de alimento. As respostas desse trabalho foram resistência à tração, alongamento na ruptura, modo de Young, permeabilidade ao vapor de água e temperatura de transição vítrea. As variáveis foram a concentração de CNF, dada em gramas, e glicerol, também dadas em gramas. Foi um delineamento com o composto central, e os limites inferiores foram definidos para que as respostas resistência à tração e modo de Young e temperatura de transição vítrea fossem maximizadas e um limite superior, né, para que a permeabilidade ao vapor de água e ao alongamento de ruptura deveriam ser minimizadas. O artigo, né, os autores rodaram o trabalho deles usando o Minitab. Agora eu vou falar um pouco sobre o MOD. Essa é a logomarca do MOD. E esses são os sites onde a gente consegue ter acesso ao programa. Lá não vai ter todas as informações, como você vai conseguir baixar, entender o programa, então é bastante fácil. O MOD, ele pertence a uma empresa francesa, que é uma grande fornecedora, e ela é altamente conhecida, né, especializada, líder na produção de softwares de análise de dados para modelagem e otimização de processo. O MOD, né, existe na versão Go e versão Pro. Essas duas versões, elas são bem parecidas, bem semelhantes. No momento de baixar, você tem essas duas opções. Eu preferi baixar o Pro por acaso. Eu vou usar o Pro. Só que, assim, a diferença marcante entre elas que a gente consegue verificar é o valor, né? Para você poder conseguir ter esse software por um ano, na versão Go, você paga um valor de R$ 1.957,05. E no Pro, R$ 14.096. Reais e 71 centavos. Então a gente vê aqui uma grande diferença no valor do preço. Mas assim, os programas são bem parecidos, o modo de usar é um pouco diferente, mas assim, tudo chega no seu objetivo. Essa é a tela, quando a gente abre o programa, é isso que aparece. Bom, essas são as tabelas do planejamento, onde estão apresentadas as variáveis, que no caso é o glicerol e o CNF na forma codificada e decodificada. É um planejamento 2 ao quadrado, porque temos duas variáveis. E aqui estão indicadas as respostas, que são essas 5 respostas que eu já citei anteriormente. Agora eu vou mostrar como é feito esse planejamento diretamente no MOD. Eu vou abrir aqui. Certo? Aí eu vou clicar em Designer e aqui nós vamos ter os fatores. Nós vamos definir os fatores, que o primeiro deles é o glicerol. Eu não consegui encontrar aqui a unidade de gramas por 100 gramas. Eu não consegui um jeito de já ter colocar esses valores direto, vou ter que ser manualmente, mas talvez se demorar muito eu vou acelerar um pouco o vídeo, mas aí é fácil. Aqui nós vamos colocar o valor máximo e mínimo desse fator, que no caso é o glicerol, e esses valores são apresentados no artigo. Então, 4,36, o mínimo, e o máximo é 25,64. Aí nós temos que lembrar que aqui é 0,5. O próximo é o CNF, é dado em gramas por 100 gramas, o limite, o menor valor é 2,91, o maior é 0,9, e aqui 0,5, certo? Ok. Nós vamos dar um avançar. Vamos definir agora as respostas.
concluir. Aqui. Eu cliquei errado, gente, desculpa. Não. Depois que a gente escreveu as respostas, eu cliquei em concluir, mas não é avançar, tá? Vamos ver se vai dar certo. Clicar na opção o utilizador, avançar, e vamos clicar na opção CCC. Certo? Certinho. Aí agora apareceu as respostas. Eu já adiantei aqui, digitei as respostas vindas do artigo, para ver se o processo ocorre de forma mais rápida. Caso contrário, é só manualmente mesmo. Tá pronto, gente. Isso. Pronto. Agora, nós vamos clicar na opção Design. Design Matriz. Isso. E vamos selecionar a opção aqui, todas as respostas. Eu clico aqui para poder ter essa opção. Aqui está todas as respostas. Então, nesse momento, nós vamos clicar em Análise e vamos selecionar a opção Coeficientes, Coeficiente Lista. Como está marcado aqui só o PS, vamos marcar para todos. Aqui estão todos os coeficientes. Todos os coeficientes estão aqui. Então, agora nós vamos comparar esses coeficientes que acabamos de encontrar com os encontrados no Estatística e no artigo. Então, a gente volta para aqui. Bom, para a primeira resposta, que é resistência à tração, as tabelas de coeficiente no Estatística, no MOD e no artigo apresentaram os mesmos valores. Olha, 53,32, menos 9. E os que foram significativos foram o glicerol linear e quadrático e o CNF linear e quadrático. Aqui a gente pode observar em vermelho e aqui em preto. Para o alongamento da ruptura, nós vimos que os coeficientes também foram os mesmos para essas respostas, e os significativos foram novamente o glicerol linear e quadrático e o CNF linear e quadrático. Para o módulo de Young, os coeficientes significativos foram os mesmos, aliás, os coeficientes foram os mesmos nos 3 programas, no Estatística, no MOD e no artigo, e os significativos novamente foram os 4 citados anteriormente. A permeabilidade de vapor de água, os coeficientes repetiram novamente, 12,91 em todos, 1,62, está mostrando que foi feito de maneira correta o artigo. E os significativos foram o glicerol linear e quadrático e o CNF linear e quadrático também. E, por fim, a temperatura de transição vítrea foi a que teve diferença. Em relação a... Os coeficientes foram os mesmos em todos os casos. Então, o programa rodou de forma, todos os dois rodaram de forma correta. O significativo só, que nesse caso foi o glicerol linear e o CNF somente linear, que está em vermelho. E aqui está em preto. Então, quer dizer que o significativo foram só esses dois. Então, nesse caso, o artigo não usou o modelo quadrático para a temperatura de transição vítrea, só usou o modelo linear. Agora, com a nova, nós veremos para cada resposta se houve ou não houve o ajuste, né? Então, nós vamos voltar aqui no programa, vamos clicar em ANOVA e ANOVA Table. E aí nós teremos a ANOVA para cada uma das respostas. Entretanto, a ANOVA pode vir a cometer algum erro. Ou seja, muitas vezes aquilo que foi mostrado como ajustado ou não ajustado, pode ser que não seja realmente aquilo. Então, por isso, nós usamos os gráficos de observados vezes preditos e resíduos vezes preditos para que assim realmente teremos a certeza se houve ou não houve o ajuste. Então, vou inserir já de uma vez. Aqui nós conseguimos inserir observados versus preditos. Aqui estão esses gráficos. E os preditos versus a resposta. Estão aqui. Nós vamos voltar lá no artigo e iremos comparar como que eles se comportaram em relação à nova. Bom, na ANOVA da resistência à tração, os 3 programas apresentaram valores iguais no erro puro, olha só. Então, a gente consegue observar bastante semelhança, foi rodado de forma... Se houve alguma diferença, foi de casos decimais mesmo, não nada muito significativo. E nesse caso, para a resistência à tração, não ocorreu a falta de ajuste.
Por quê? O P foi maior que 0,05, ó, nos 3 casos. Certo? Para a segunda resposta, que foi alongamento da ruptura, novamente, a estatística, o mod e o artigo apresentaram valores iguais, né? E a falta de ajuste, nesse caso, ocorreu. Ou seja, o modelo não ajustou para o alongamento da ruptura, porque o alfa, o P, foi menor que 0,05, certo? Então, nesse caso, como eu falei anteriormente, a gente usa aqueles gráficos para poder confirmar se realmente houve essa falta de ajuste. E por aqui nós podemos ver que realmente houve. O gráfico está na conformação que é indicada, né, como falta de ajuste. Contudo, o artigo ele fala que, apesar de ter ocorrido essa falta de ajuste, todas as regressões foram altamente significativas e os coeficientes foram satisfatórios. Os R's ao quadrado, todos eles foram maior que 0,94%, desculpa, indicando assim que o modelo pode ser considerado adequado para representar as respostas. Então, continuando, o modelo de Young também aconteceu a mesma coisa, os 3 bateram e não ocorreu a falta de ajuste. A permeabilidade do vapor de água, as ANOVAs foram semelhantes e, nesse caso, ocorreu a falta de ajuste para os 3. Então, vamos ver, através desse gráfico, que realmente ocorreu essa falta de ajustes. O alfa está menor que 0,05. E a ANOVA para a temperatura de transição vítrea, não ocorreu a falta de ajuste. O P foi maior que 0,05, 0,59, aqui 0,41. Essa diferençazinha foi devido a casas decimais, mas tudo está batendo tudo certinho. Então, agora nós vamos ver as superfícies que possibilitam verificar o ponto ótimo para cada resposta. Então, nós vamos ver aqui no programa e clicamos em Predict. O artigo ele só apresentou a superfície no formato plano, aquelas curvas de contorno. Mas aqui no programa, é possível fazer as curvas de superfície também, que são aquelas curvas daquele formato de curva mesmo, olha, assim. Que a gente vai usar esse formato porque foi assim que o artigo apresentou para podermos comparar. Então, a gente vai lá comparar agora como que foi, como que eles se comportaram. E aí, a superfície para a resistência de tração, a gente pode verificar que todas, tanto no artigo, no módulo estatística, se comportaram de forma igual. Então, está tudo correto. Isso aconteceu também para o alongamento da ruptura, a gente vê uma semelhança, olha só, no comportamento dessas curvas, para o módulo de Young também. A permeabilidade do vapor de água também, olha como que é parecido, certo? E essas superfícies vão mostrar, né, quais são as proporções ideais para poder, né, no caso do artigo, conseguir o objetivo deles. E, por fim, a superfície de resposta para a temperatura de transição vítrea. Essa superfície, ela apresentou uma forma diferente, porque, como eu disse anteriormente, só foi usada o modelo linear, né? Mas, assim, está bem parecido, bem semelhante, então está tudo de acordo. Com isso, nós podemos concluir que os resultados foram coerentes, né? Comparando o artigo com o mod e o estatística. Então, isso quer dizer que o artigo foi bem feito, bem trabalhado, e eu não consegui encontrar nenhum erro, então, ao meu ver, está tudo certo. Agora, em relação ao mod, é uma ferramenta relativamente fácil. No começo você, né, tem uma certa dificuldade, mas depois com a prática você consegue usar. É uma ferramenta completa e apresenta, né, o que às vezes alguns falham, algumas imagens e gráficos não ficam tão bem mostrados, mas no mod são muito boa a resolução. E uma outra vantagem é porque, apesar daquele valor que eu já mencionei anteriormente, existe uma versão gratuita por um período de tempo. Então, para quem precisar, é isso. Essa foi a referência que eu usei, foi o artigo, né? E é isso, gente. Espero que vocês entendam e tenham gostado. Obrigada.